Quem encontrou o texto sagrado? Amém. Glória a Deus. Diz assim, versículo 1, e vamos ler mais alguns versículos. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, o filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 5: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, mas como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Versículo 7: Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Carta aos Hebreus, capítulo 11, e somente o versículo de número 30. Hebreus, capítulo de número 11, e o verso de número 30, que diz assim: Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Glória a Deus. Nas nossas santas, por favor. Peço que os irmãos tenham paciência comigo. Eu vou falar bem devagar, bem paulatino. Eu ministrei essa semana quase toda. E ele disse que a garganta ela grita mais do que um pregador pedindo socorro. E aí, se a gente não socorrer ela, deixa a gente na mão. Mas vamos chegar até o fim. E o Senhor Deus será glorificado. Glória a Deus. Desde a tarde eu pensava em uma palavra para ministrar esta noite. E o Espírito de Deus colocou este texto no meu coração. E quando eu cheguei aqui, a equipe de louvor adorou o Senhor com 2 hinos. E um deles falava em Josué e Jericó. O outro falava no general de guerra. E aí eu tive a certeza que eu estava na direção de Deus. Deus, Ele não tem por costume errar o alvo. Ele sempre acerta. Quando nós observamos o versículo de número do primeiro capítulo do livro de Josué, nós vamos encontrar aqui uma informação que não cabe muito bem dentro de nós, não soa muito bem aos nossos ouvidos, porque por mais que nós tenhamos a certeza absoluta de que um dia nós iremos partir desta terra, ninguém, absolutamente ninguém, se acostuma com este tipo de informação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque o
texto sagrado, ele diz que Moisés morreu. Eu me lembro que há quase 6 anos atrás, eu estava na minha casa e alguém me liga, e do outro lado do telefone eu escuto uma voz trêmula, e pelos olhos do invisível eu poderia ver aquela pessoa chorando, e ela dizia para mim: Eduardo, a nossa mãe partiu, a nossa mãe morreu. E eu confesso que quando eu ouvi aquela notícia, se tivesse como, eu tinha entrado dentro do chão. Minhas pernas tremeram, eu suei frio, e a consciência bateu doendo. Eu me lembro que naquele momento eu fui de uma forma bem direta atacada por um vilão muito terrível, um vilão que se chama remorso. Por quê? Porque tinha aproximadamente 5 anos que eu não via a minha mãe, talvez por conta de uma agenda, às vezes concorrida, talvez por conta das viagens. Eu não conseguia visitá-la, até porque a distância também era muito grande, mas isso não era disso. Então naquele dia, o remorso, ele me atacou muito forte. Eu me lembro que, mais de imediato, depois de receber aquela triste notícia, eu viajei. Eu me lembro que eu fiquei aproximadamente 5 horas olhando para o rosto da minha velha mãe, chorando e dizendo: se eu pudesse, eu teria feito diferente. Jesus, aleluia. Se eu pudesse, eu teria pegado ela, colocado dentro de um avião e levado ela para a praia. Só que ali não tem como fazer mais nada, porque na verdade o que nós temos que fazer, o que nós precisamos fazer, nós temos que fazer hoje, porque o amanhã ele não existe. É verdade, Jesus, aleluia. Perceba a informação aqui. Ela é triste, e para aquele povo ela é cruel, porque o texto diz que eles perderam o seu líder. Não, eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou dizendo que Israel perdeu um dos maiores nomes da história bíblica. Moisés, diante do Antigo Testamento, e culminando também para o Novo Testamento, ainda que na memória, Moisés foi um dos grandes vultos que existiu na história do povo de Deus. Moisés foi um dos grandes ícones que existiu na lição do Antigo Testamento. Moisés é um homem de um currículo ímpar e singular. O currículo de Moisés, ele é pesado, ele é estreito, ele é intrínseco. Moisés, os seus olhos, eles contemplaram coisas que os seus olhos naturais, e os seus olhos naturais
talvez nunca contemplaram. Moisés, ele viu, ninguém contou para ele, Deus enviando 10 pragas para o Egito, que destruiu os 10 piores deuses que eram venerados na terra. Moisés, ele viu com os seus próprios olhos Deus mandando um vento oriental do deserto de encontro ao povo de Israel. Esse vento abrindo o braço do Mar Vermelho em duas partes. O povo passando a pés enxutos pelo meio do mar. Aleluia, Jesus. Glória. Miriam pegando o tamborim do outro lado e cantando: só o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Moisés, ele viu, as suas retinas enxergaram a nuvem que guiava o povo de dia, como um GPS na mão de Deus, para guiar o povo, e para o povo não morrer no calor de 40 e até 60 graus que existia no deserto. Como Moisés também visualizou a chama de fogo que guiava aquela multidão de cerca de mais de 2 milhões de pessoas no frio da noite, e iluminava o caminho deles naquela escuridão densa e sombria. Moisés, ele foi tão grande diante de Deus que ele viveu 120 anos, e sobre as lentes do livro do Deuteronômio, a Bíblia diz que os seus olhos nem sequer se escureceram. O intrigante é que este homem, apesar de ter um currículo tão extraordinário, apesar de ser respeitado pelos céus, apesar de ser reverenciado na terra, o texto insiste em dizer que Moisés morreu. O texto enfatiza isso é interessante. Quando Deus diz mais uma vez: Moisés, o meu servo é morto. A pergunta que nasce dentro do texto é: por que foi que o Senhor Deus insistiu em falar para Josué que Moisés agora era defunto, que não servia mais? Perceba, Josué é o homem que a partir de então lideraria o povo de Israel. Josué é o homem que tomaria a frente daquele povo. Por que é que Deus está insistindo naquele monólogo com aquele jovem guerreiro? É porque Josué precisaria entender uma coisa. Perceba, Deus está aqui pregando para o moço. Aleluia, Jesus. E a pregação de Deus tem tema para Josué. Eduardo, qual seria o tema desta ministração do próprio Deus? O tema dessa ministração não seria outro senão supremacia. Aleluia, Jesus. Supremacia era o tema da pregação do Todo-Poderoso para aquele mortal.
Agora observe. Por que supremacia, pregador? É porque Josué precisava entender uma coisa. O que é que Josué precisaria entender, Eduardo? Ele precisaria entender que Moisés estava morto, porém o Deus de Moisés estava vivo. Ele precisaria entender que Moisés desceu a sepultura, porém o Deus de Moisés continuava assentado em um alto e sublime trono. Josué precisaria entender que Moisés tinha descido a cova fria, porém o Deus de Moisés continuava no controle de todas as coisas. Eu estou pregando para a gente aqui essa noite que perdeu. Eu estou pregando para a gente aqui essa noite que já tomou prejuízo nessa vida. Eu estou pregando para a gente aqui essa noite que em tempos pandêmicos você perdeu pessoas amadas e entes queridos. Eu estou pregando para a gente aqui essa noite que já atravessou uma depressão. Eu estou pregando para a gente aqui essa noite que já atravessou uma ansiedade. Só que essa noite você está aqui dando glória a Deus e aleluia. Sabe por que é que essa noite você está dando glória a Deus e aleluia? É porque apesar de você ter perdido tanta coisa, Deus continua no controle da tua vida. Deus continua no controle do teu ministério. E Deus não abre mão de você. Observe. O Deus Todo-Poderoso, Ele está diante de Josué. E você percebe que de forma indireta, quando você lê o capítulo de número 1, você observa que Deus está querendo apresentar a Josué uma de suas identidades, porque na verdade ele tem muitas. E se você observar a identidade que o Senhor Deus está querendo apresentar a Josué, é a mesma identidade que ele apresentou a Moisés de forma direta no capítulo de número 3 do livro do Êxodo. É só você observar. Enquanto ele está no monólogo com Josué, ele está dizendo assim: meu filho, enquanto eu estiver com você, ninguém te resistirá. Glória a Deus. Ninguém vai ter o poder de parar você. Onde você colocar os pés, eu também vou colocar. E onde você colocar as mãos, eu também colocarei. Perceba que no capítulo 3 do livro do Êxodo, o Senhor Deus se apresenta a Moisés, e ele apresenta também esta identidade para Moisés. Como? Quando aquela sarça está em chamas, no meio daquele espinheiro, a voz de Deus brada. E Deus diz: Moisés, eu tenho uma missão para você. Você vai até o Egito, eu vou lhe usar para você libertar o meu povo. Ora, Moisés conhece o Egito e Moisés conhece suas limitações. E é por isso que ele questiona a Deus. Quando ele diz: Senhor, quem sou eu para ir até o Egito e libertar esse povo? Não tem como. Deus, trocando por miúdos,
ele disse para Moisés: você precisa entender outra coisa. Não é sobre você, é sobre o Deus a quem você serve. Mas, Senhor, o Egito é a maior potência mundial até aqueles dias. Eles têm o maior exército do mundo. O maior poder bélico em armamento está na mão deles. Como é que eu vou fazer? E quando eles me perguntarem quem foi que me enviou, o que é que eu digo? Aí Deus brada outra vez e diz: diga a eles que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Se pronuncia no hebraico Ariel, Hasher, Ariel. Ariel, Hasher, Ariel. Transliterado para a nossa língua portuguesa, significa dizer: eu sou o que você precisar que eu seja. Ele estava dizendo: Moisés, aqui o teu problema está resolvido. E por que, Senhor? Porque na tua solidão eu serei a tua companhia. No teu frio eu serei o teu calor. Na tua guerra eu serei a tua vitória. Quando não tiver saída, eu serei o que te darei uma saída. Para o teu inimigo eu serei a vingança. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Deve ser por isso que o salmista, conhecendo Deus Todo-Poderoso, depois de viver tantas experiências com Ele, escreveu um dia dizendo: vocês têm que acalmar o coração de vocês. E por que, salmista? É porque eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Observe, Deus está dizendo para Josué: do jeito que eu fui com Moisés, pode ficar tranquilo, porque eu também serei com você. E eu não abro mão deste compromisso. Está batido, está carimbado e está assinado. Talvez Josué não tinha entendido. Aí Deus vai explicar: como assim o Senhor será comigo? Entenda, Josué, do jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você, rapaz. E que jeito, Senhor? Com Moisés eu abri o mar vermelho, e com Josué eu vou abrir o Jordão. Com Moisés eu derrubei Faraó e derrubei os cavaleiros, e com Josué eu vou derrubar as muralhas de Jericó. Com Moisés eu derrubei Amaleque e derrubei seus exércitos, e com Josué eu vou derrubar Ai e vou derrubar a cavalaria de Eu vim aqui pregar para alguém essa noite. Eu vim aqui te apresentar um Deus que quer te acalmar. Porque a crise chegou, a crise bateu, não tem sido fácil. Aí Deus toma minha boca para dizer essa noite para alguém: fica tranquilo, do jeito que eu fui com você em 2023, do jeito que eu andei com você em 2024, eu vou chegar até o final de 2025. Não vai faltar roupa, não vai faltar pão, não vai faltar emprego, não vai faltar saúde. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. 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 Arranca essa angústia do coração hoje. Expulsa ela de dentro de você. Aleluia. Porque Deus não mudou. Deus é do mesmo jeito. Deus é imutável.
E eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. E qual é a palavra, pregador? O Deus que abriu o mar para Israel, o Deus que abriu o Jordão para o povo dele, é o mesmo Deus que vai abrir a porta para a tua família, é o mesmo Deus que vai abrir a porta para você. E só tem um detalhe: Isaías 22:22, a porta que Deus fecha ninguém abre, mas a porta que Deus abre ninguém. Deus está chamando Josué pelo nome. Josué, entenda, Deus é maravilhoso. E Moisés conhecia ele muito bem. E por quê? Porque quando Moisés conheceu Josué, ele se chamava Oséias. E Oséias significa salvação. Moisés está olhando para o rapaz e está vendo o futuro dele. Porque o líder consegue enxergar o que ninguém enxerga. E Moisés olha para ele e diz: não, a partir de hoje o teu nome vai ser Josué. E por que, Moisés? Porque Josué significa Deus é minha salvação. Era Moisés ensinando para ele: você vai enfrentar muitas pelejas, você vai enfrentar muitas guerras, e você vai vencer todas elas. Pode ser que um dia você se empolgue e a soberba desça para o seu coração. Só que quando você olhar para o seu nome, você vai entender que as guerras que você venceu não foi por causa do seu braço, foi por causa do poder de Deus. Se lembra da primeira guerra de Israel com os amalequitas? Enquanto as mãos de Moisés eram erguidas no cimo do monte, lá embaixo Israel vencia. Quando as mãos pesadas de Moisés descia, lá embaixo Israel perdia. Era Moisés ensinando a Josué: está vendo? É tudo sobre o Deus a quem nós servimos. Eu estava pregando no Tocantins há 1 ano e meio atrás, e depois de um culto como este, o pastor nos levou para comer uma picanha e tomar uma Coca-Cola gelada, coisa que crente gosta. E eu percebi alguns irmãos em círculo conversando e dizendo: glória, a medicina, nós passamos pelo Covid-19. Se não fosse a cloroquina, a gente teria morrido. Se não fosse o isolamento social, o que seria de nós? Eu dei uma olhada e disse: irmãs, essa glória aí eu não dou para a medicina, essa glória aí eu também não dou para a cloroquina, essa glória aí eu também não dou para o isolamento social. Eu passei pelo Covid-19 na terra, mas eu glorifico ao meu Deus que está nos céus. Eu sinto ele aqui. Aleluia. Deus vai vencer tua guerra na terra. Essa peleja Deus vai vencer na terra. Pode ficar tranquilo. Essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Deus vai vencer essa peleja na terra. Sabe por quê? Porque você vai glorificar o nome dele nos céus. Aleluia. Aleluia. Ei, Josué, Deus está amigos. Calma. O Josué é um gigante. Ele é grande na peleja. O porém é que aquele que foi inspiração para ele partiu. E agora, quando nós chegamos no capítulo 1,
Nós vamos encontrar o guerreiro prostrado. Isso aqui é um perigo. Nós vamos encontrar o guerreiro derrotado. E tem alguém passando porque aquele luto durou 30 dias. Moisés era morto. E está dizendo: deixa Josué chorar. Porque o choro é terapêutico. O choro ele desabafa, deixa. O porém é que enquanto Josué se entregava para aquele momento, os seus monstros emocionais saltavam para fora. E aí a tristeza vinha e dizia: Josué, desiste. Isso aí não é para você não. A depressão batia na sua mente e dizia: ei, passa o bastão para outro. Moisés era muito grande para você. Mas não. Isso é tão forte, pastores, que o próprio Deus tem que descer no cenário, em meio às emoções de Josué, e dizer para ele: levanta. Eita Deus, aleluia, Jesus, louvado. Seja forte e corajoso. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Agora perceba, se você olhar um retrato de Deus conversando com Josué, Deus não desce ali carregado de emoções. Não, Deus não é um ser temporal. Deus não entra em crise porque eu estou em crise. Deus não chora quando eu choro. O posicionamento de Deus para com Josué era a postura de um capitão falando com um soldado abatido. Era Deus dizendo: guerreiro, levanta. Eu te coloquei na linha de frente. Eu não te coloquei aqui para você se entregar não. Levanta agora, fica de pé. Deus é duro com ele. Mas o que me chama a atenção é que o Deus que fala com Josué prostrado, no capítulo de número 1, é o mesmo Deus que encontra Josué de pé no versículo de número 10. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é lindo disso aqui? Eu não sei como foi que Deus te viu esta noite. Eu não sei como foi que você entrou nesse culto. Eduardo, é que eu entrei aqui prostrado. Se prepara, porque depois desse culto o Espírito Santo vai te abraçar lá fora de pé. Aleluia. Glória a Deus. Porque tem dias nas nossas vidas que Deus tem que intervir. A misericórdia tem que chegar até nós. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui essa noite. No que depender dessa tristeza, você desiste. No que depender dessa ansiedade, você retrocede. No que depender dessa depressão que quer entrar nesse coração, você para hoje. Mas no que depender dos céus, Deus pega na tua mão, te coloca de pé, te capacita, te dá força, te enche de poder e diz para você: vai, porque eu tenho uma promessa para ti. Pega! Aleluia! Preciso pregar para você essa noite. Deus fala com Josué antes do Jordão. Ele está antes da terra. Só que ele está prostrado. Por que é que Deus insiste em colocar o homem de pé? É porque Deus não nos chamou para desistir. Aleluia. Deus não nos chamou para parar. Deus não nos chamou para sermos vencidos pelas nossas guerras emocionais e espirituais. Aleluia.
Talvez eu estou pregando para a gente aqui que o homem já desistiu de você, a sociedade já te abandonou, os amigos já viraram as costas. Só que Deus toma minha boca para pregar para alguém aqui e dizer: ei, quando o mundo te esquece, quando o mundo te deixa, quando o mundo vira as costas para você, os céus entram em ação. E por quê? Porque você tem promessa. Nós temos uma promessa do próprio Cristo. E que promessa é essa, Eduardo? Todos podem nos abandonar, mas Jesus nos prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Josué salvou. Josué pula daquele contexto e coloca o povo de pé. Deus olha para o Josué e diz: agora eu vou te dar uma senha. É a senha que vai lhe fazer prosperar. E que senha é essa, Jeová? Essa senha está no versículo 7. Está vendo a lei? Está vendo a palavra que eu dei a Moisés? A primeira lição, Josué: medita nessa palavra de dia e medita nessa palavra de noite. Para os tempos de Josué, meditar de dia, ok. Meditar de noite, indagação. Mas a palavra de Deus para ele é: medita de dia e medita ao anoitecer. Ao anoitecer, por quê? Porque noite na Bíblia fala de armadilha. Noite na Bíblia fala de traição. Noite na Bíblia fala de tropeço. Noite na Bíblia fala de perigo. É por isso que ele precisa meditar de noite. E por quê? Porque o salmista, no Salmo 119, disse: é por isso que você precisa se encontrar com essa palavra de noite. E por quê? Porque luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Se você meditar nessa palavra, antes de você cair na armadilha, a palavra revela e te dá livramento. Antes do inimigo chegar até você, a luz da palavra vai te desviar e você vai ser protegido. Josué, adoramos Deus. Eu vou te dar o segundo conselho, Josué. Porém, Deus, não te desvias desta palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Aí eu entendi uma coisa. Isaías 55:8. Deus toma a boca do profeta e, inspirado pelo Espírito Santo, o profeta escreve dizendo: Deus dizendo para o povo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Deus estava dizendo: vocês precisam entender uma coisa. Caminho de direita em Canaã era caminho da idolatria. Caminho da esquerda em Canaã era caminho de ídolos, Baal, Azera, Astarote, Beelzebub. Mas aí, Deus, se eu não vou pela esquerda e nem vou pela direita, o que é que eu devo fazer? Aí Deus está dizendo: não ande pela
O pastor me ligou e disse: eu queria você em 3 quartas minhas. A minha igreja tem muita gente. As quartas aqui é como se fosse festividade. 8 horas ela está entupida de gente. Pastor, vai ser um prazer para você. Maravilha. Mas eu quero te fazer algumas perguntas antes. Eu disse: por não, diga. Ele disse: você revela CPF, identidade, chassi de carro, endereço de casa. Outra pergunta que eu quero te fazer: você trabalha com foto, rachado depois do culto. Eu disse: terminou, pastor? Terminei. Eu disse: eu trabalho com a Bíblia. Glória a Deus. Eu trabalho com a palavra de Deus. Porque se a Bíblia não transformar a vida dos crentes que estão na sua igreja, eu disse para ele: ninguém mais tem o poder de transformar. O Senhor pode chamar o vidente, pode chamar o revelador. Se ele não pregar, esse povo vai voltar do mesmo jeito que chegou. Ele ficou calado e disse: eu vou aproveitar e dizer uma coisa para o Senhor. A revelação vai passar, o profeta vai passar, o vidente vai passar, o revelador vai passar, tudo vai passar, os céus e a terra passarão, mas foi Jesus que disse: a minha palavra de passar. É a palavra que edifica, é a palavra que dá vida, é a palavra que enche, é a palavra que traz, é a palavra que reforma, é a palavra que transforma, é a palavra, a glória a Deus é a palavra. Nós queremos tua palavra, Senhor. A palavra. Glória a Deus. Entenda, Josué, quando entrou em Canaã, Deus olhou para Josué e disse: eu quero Jericó. É a primeira cidade da terra, é primícia, quero ela. Mas e aí, Senhor? E aí que eu estou te dando uma palavra. Mas peraí, a muralha tem entre 8,5 metros a 12 de altura, de 4 metros a 6 de largura. Existe um outro muro dentro dela, que ele tem cerca de 2 a 4 metros de extensão. Como é que isso vai cair? Josué, a minha palavra é: Jericó tem que ser tomada. E por que, Senhor? Porque não importa se é forte, não importa se é grande, não importa se é poderosa, não importa se a altura é enorme, diante da minha palavra não tem muralha que fique de pé, vai cair. É isso que eu vim pregar para você essa noite. Diante da palavra de Deus não tem gigante, não tem enfermidade, não tem demônio. Diante da palavra a vitória é garantida. Aleluia. Senhor, como é que essa muralha vai cair? É simples. Usa esse código, Josué. Qual é? O 7. Não pode ser o 6, não? Não tem como. E por quê? Porque no 6 vai ser imperfeito. O 6 é o número do homem. Vocês vão querer usar as ferramentas que vocês têm, não vai dar certo. Mas no 7, ela vai ser implodida. Entrar para dentro do chão, de forma que vocês vão entrar e fazer a missão completa. Eu estou pregando para a gente aqui que talvez já tentou de tudo. Você já procurou amigo e não deu certo.
possível. Mas quando o campo do possível sai de cena, Deus me toma para dizer: deixa eu me apresentar para você. Eu sou Deus do impossível. Eu que faço a virgem gerar. É eu que faço a mulher frutífera dar luz a filhos. É eu que abro porta onde não tem. É eu que faço acontecer o que não existe. Entrega na minha mão. Aleluia. Você pode se colocar sobre os pés. Aleluia. Adoramos Deus. Como Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. No capítulo 6 de Josué tem uma frase que me chama a atenção. Quando eles diziam que os portões da cidade estavam lacrados de forma que ninguém entrava e ninguém saía. Sabe o que é isso aqui? É o medo de perder o espaço. Mas entenda uma coisa: antes da terra, Deus já tinha dado a cidade ao povo dele. O que é seu, o inimigo não pode tomar. O que Deus entregou na tua mão, se o inimigo tiver lá, ele vai ter que sair em retirada. Se ele não sair, nós vamos ter que atropelar. Mas o que é nosso por direito. Deus já nos deu. Vou falar algo profético aqui nessa igreja. Eu estou vendo um vereador aqui. Um dia eu quero voltar aqui e quero ver 10. Aleluia. Eu quero falar outra coisa profética nessa igreja. Um dia, um presidente da república, com centenas de senadores e deputados, vão vir dentro dessa cidade, em culto realizado pela prefeitura de Orizona, talvez com 50 mil pessoas, adorando a Deus naquela noite. E aquele presidente vai saudar a igreja com a paz do Senhor. E ele vai dizer essas palavras: o diabo tinha colocado alguém naquela cadeira, na República Federal do nosso Brasil. Só que lá atrás, Deus já tinha dado aquela cadeira para o servo do Senhor. Levante as suas mãos bem alto. Eu quero fazer essa oração em 30 segundos. E enquanto eu oro, a igreja levanta um clamor pelo nosso país, pela cidade de Orizona, pelo nosso estado do Goiás. O diabo, ele tem nos atacado forte. O diabo se levantou forte. Só tem detalhes. Ele se levantou para cair. Josué está chegando para tomar posse do que Deus nos prometeu. Senhor meu Deus e meu Pai, eu estou orando junto com a igreja da cidade de Orizona. E nesse momento eu oro, Senhor, e um clamor pelo nosso Brasil. A igreja clama de joelhos. O Senhor se coloca